primeiro, né? A gente sabe que a tireoide é uma glândula endócrina, que ela vai ser responsável por lançar na circulação os hormônios T3 e T4, mas não só eles. Outro exemplo é a calcitonina. E a tireoide ela é formada por folículos. É justamente o que a gente está conseguindo ver aqui nessa imagem. A tireoide é cheia de folículos tireoidianos, que dentro deles a gente tem o coloide. Esses folículos, né, a composição histológica da tireoide é um agrupamento de células que são foliculares, com o epitélio que é cúbico simples, e ele é super especializado, e a especialidade dele é produzir esses hormônios, certo? Bom, então a gente vai para o nosso primeiro caso, que é um caso de hipotireoidismo. Quando a gente pensa em hipotireoidismo, a principal causadora do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune em que a gente tem um processo inflamatório crônico e eu tenho uma redução de T4 com TSH alto por conta do processo de feedback. Eu tenho sintomas clássicos de hipotireoidismo. Então, é o paciente que está com ganho de peso, está sentindo muito sono, está com as unhas quebradiças, é o cabelo que está caindo muito, ele se sente lentificado. Então, quando na questão a gente ver esses sinais e sintomas, sempre pensar na questão do hipotireoidismo. Bom, como eu falei para vocês, é uma inflamação crônica, então na tireoide eu preciso achar o quê? Células inflamatórias crônicas. E se eu tenho um processo inflamatório crônico, significa que eu estou cheio de linfócitos. E esses linfócitos são, inclusive, os capazes de justificar o processo imune da doença. Então, aqui nessa primeira imagem da tireoidite de Hashimoto, a gente verifica que tem um amontoado de células, eu tenho uma hipercelularidade, ela tem uma coloração muito mais escura, e isso é o que? É a inflamação crônica, é o infiltrado rico em linfócitos, que vai justamente caracterizar para a gente a palavra it, da tireoidite. Então, quais são as características desse processo inflamatório? Ele é mais silencioso, ele é persistente e ele é irreversível. Certo? Outro ponto histopatológico muito importante é uma redução no número de folículos tireoidianos. Ora, se os folículos são a unidade fundamental de produção de hormônio da tireoide, se eu tenho pouco hormônio produzindo na tireoide, então significa que eu tenho um número de folículos. Por quê? Porque a inflamação crônica tende a destruir a glândula. Então, eu vou ter uma redução na minha produção de T3 e T4. Esse processo linfocitário, né, esse linfomononuclear, eu já falei para vocês, é o processo inflamatório crônico. Então, aqui, o que a gente enxerga? Eu tenho uma menor produção de T3 e T4, porque os folículos aqui, ó, nessa porção inferior da lâmina, aqui nessa porção aqui inferior esquerda, eu tenho poucos folículos e eles estão bem reduzidos. Essas bandas de colágeno é um material acelular, certo? É o que vai dizer para a gente que a tireoide vai ficar com uma consistência mais firme, fibrosa, mais endurecida. Então, às vezes, você palpa a glândula tireoide de um paciente com tireoidite de Hashimoto e ela está com a consistência um pouquinho mais dura. Por quê? Porque o processo inflamatório destruiu a glândula, resultou num processo de cicatrização e deposição de bandas de colágeno. Essa substituição do epitélio folicular da tireoide, entre aspas, normal, por um tecido conjuntivo fibroso, é a justificativa, é o resultado do processo inflamatório crônico. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Podem interromper qualquer coisa, certo? Perfeito. Bom, então a fibrose tecidual, que é essa deposição de colágeno, também vai ser presente. Lembrando sempre que colágeno é amorfo e acelular. Eu tenho essa destruição folicular pelos anticorpos, e esses anticorpos são justificados por esse infiltrado inflamatório de células T bem difusa. E eu tenho uma coisa importante que é a metaplasia oxifílica. Mas eu vou mostrar para vocês em fotos. A metaplasia oxifílica são essas células oncocíticas. O que significa isso? A metaplasia oxifílica ou essas células oncocíticas são uma tentativa de restauração do epitélio, certo? Que essas células vão se tornar maiores e mais arredondadas. É como se fosse um tumor benigno encapsulado por células foliculares, como se fosse uma tentativa de fazer com que a glândula retorne à sua atividade normal. É justamente a proliferação das células, vão formar nódulozinhos
para tentar compensar essa queda do T3 e do T4. Lembram lá no início que eu falei que o coloide é a unidade que tem ali a formação do T3 e do T4? Bom, então se eu tenho um hipotireoidismo, além de folículos diminuídos, eu também vou ter pouco coloide. E esse aumento no volume da glândula, como é que ele pode ser justificado, Adria? Esse aumento no volume da glândula pode ser justificado por um infiltrado inflamatório bem cheio, uma deposição de colágeno, etc. Certo? Bom, ainda nesses pontos histopatológicos, a gente precisa lembrar também da macroscopia. Lembra que eu falei que vai ter fibrose? Então, quando a glândula for, entre aspas, retirada, eu vou ver ela mais esbranquiçada, com umas formações mais endurecidas. E aqui na radiologia eu consigo ver, ó, esse material aqui que é mais hiperecóico, ele é mais escuro, certo? Hipoecóico, desculpa. E aqui é uma tireoide normal. Bom, então, alguns pontos chaves dentro da tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune caracterizada por um processo inflamatório crônico com muita fibrose tecidual que vai resultar para mim perda de função. E eu tenho 2 anticorpos positivos. Pode ser o antitireoglobulina, que é o anti-TG, ou o anti-TPO, certo? Outras coisas importantes. Se eu tenho uma doença autoimune, uma outra doença autoimune pode acontecer. Por exemplo, é muito comum a associação entre vitiligo e tireoidite de Hashimoto. O aumento do volume da glândula também vai acontecer. Eu estou cheio de células e eu também tenho fibrose, certo? E eu também posso ter aumento do risco de câncer. Como é que acontece a produção desses anticorpos? É uma perda da autotolerância dentro do corpo, certo? E aí vai gerar um infiltrado linfocítico com a produção de autoanticorpos que vai gerar destruição celular. Opa! Pronto. Então, a gente terminou aqui a tireoidite de Hashimoto. Alguma dúvida? Voltei aqui para o chat. Tudo certo até aqui? Ok, vou continuar. O nosso segundo caso é o hipertireoidismo. E basicamente a gente vai se prender à doença de Graves. O que é a doença de Graves? A doença de Graves, ou hipertireoidismo, assim, que é uma das principais causadoras do hipertireoidismo, lê-se uma hiperfunção da glândula tireoide. Eu tenho um aumento dos hormônios na circulação. E eu tenho um anticorpo muito relacionado a isso, que é o TRAB. É esse anticorpo que vai levar uma hiperestimulação da glândula. Então, eu tenho aumento dos hormônios tireoidianos com TSH baixo, porque eu faço um feedback, certo? E eu vou ter sintomas clínicos clássicos. É a paciente que vai referir a agitação psicomotora, aperto no peito, taquicardia, síndromes de pânico, que na verdade são episódios de elevações hormonais altas. É a paciente que ela tem redução das horas de sono. Ela pode também apresentar emagrecimento, certo? Alterações nos hábitos intestinais, com aumento do número de evacuações. Então, são sintomas que a gente precisa estar atentos a gritar hipertireoidismo. Outras alterações no exame físico que são muito importantes: taquicardia, pressão alta e a exoftalmia. A exoftalmia é muito indicativo de doença de Graves, e a gente vai entender depois por que ela acontece. E quando eu palpar a tireoide, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar uma tireoide de volume aumentado, com uma consistência macia, que não vai doer a palpação, mas quando eu auscultar, eu posso escutar um sopro, certo? E aí, a gente tem um exame muito importante no hipertireoidismo que se chama cintilografia. A cintilografia, ela vai captar a produção dos hormônios. Aqui eu tenho uma cintilografia em A normal, mas quando a gente passa para B, prestem atenção que a coloração da tireoide ela é bem mais escura. Então, isso significa que ela está hiperativa. É diferente, por exemplo, de um bócio multinodular tóxico, que eu tenho vários pontos de hiperprodução hormonal. Ou um adenoma tóxico, que eu tenho um ponto em específico com uma hiperprodução hormonal. E quando a gente passa para a tireoidite de Hashimoto, vejam que a coloração dela é bem mais atenuada. Então, significa que a glândula ela está hipofuncionante.
Bom, então a gente passa para alguns pontos histológicos relacionados à doença de Graves. Eu tinha falado para vocês que a doença de Graves é uma doença de hiperproliferação hormonal. E quando eu penso em proliferação hormonal grande, eu não posso deixar de lembrar dos coloides. O folículo tireoidiano, a unidade funcional, ela também vai estar hiperfuncionante, então ela vai estar maior. O coloide ele vai estar mais espesso, mais eosinofílico, porque isso traduz a produção dos hormônios dentro da célula tireoidiana. Mas como é que essas células vão estar, Adria? Veja que eu tenho aqui uma hiperproliferação, então as células elas vão estar mais amontoadinhas, porque elas vão estar mais replicadas justamente para compensar esse comando de proliferar e produzir mais hormônios. Vou mostrar aqui para vocês agora. Olha o tamanho desse folículo, eles estão dilatados, eu tenho um coloide mais eosinofílico, e aqui isso traduz para a gente o aumento do volume da glândula. Nessa segunda foto, o que é que eu observo? Além desse coloide espesso e abundante, eu consigo ver uma hipercelularidade, porque eu tenho uma hiperplasia dos folículos, justamente para compensar esse aumento de T3 e T4 que está sendo estimulado lá pelo TRAB, certo? Continuando aqui nos pontos histopatológicos, essa mais amontoadas, e eu também, eu, ao escutar, eu vou escutar o sopro. É justamente esse aumento da vascularização, porque a glândula está maior, eu tenho mais células, eu tenho mais coloide, que vai significar para mim que eu preciso de mais vasos chegando e nutrindo aquelas células. Então, como consequência disso, eu vou ter uma ausculta de sopro. Vejam que aqui nessa imagem eu consigo ver bem um vaso dilatado e congesto, certo? Nessa figura aqui da direita, eu consigo ver várias células amontoadas, justamente porque eu tenho um aumento do volume de células foliculares. E como é que eu sei que elas estão amontoadas? Vejam que os núcleos dela vão ficando sempre grudadinhos, como se elas estivessem super coladas uma na outra. Tudo bem? Até aqui, certo? Nesses pontos histopatológicos, quando estiverem estudando para a prova do André, sempre tentem fazer um resumo com os pontos chaves que vocês vão achar em cada lâmina. Então, por exemplo, aqui nesse eu tenho 4 pontos chaves super específicos. Eu tenho a dilatação dos folículos linfóides, eu tenho células foliculares amontoadas, eu tenho hipertrofia celular e eu tenho vasos congestos e dilatados. Então, quando a gente pensar e olhar na prova uma questão, poxa, bati o olho, sei que é hipertireoidismo, minha memória, esses 4 pontos estopatológicos. E aí, ainda que na macroscopia, lembra que eu tenho uma glândula tireoidiana maior. Então, aqui a gente tem no ultrassom um aumento da glândula tireoidiana. Na microscopia, lembrem que eu tenho mais vasos, né? Eu tenho vasos engurgitados. Então, numa ultrassom, eu vou ter aumento do fluxo ao Doppler. E na ausculta, eu não posso lembrar de esquecer, eu não posso esquecer de lembrar justamente o nosso sopro na tireoide. Então, a doença de Graves, vou fazer um resumão aqui para vocês. É uma doença que ela é a causa mais comum de hipertireoidismo, ocorre mais nas mulheres e ela também é uma doença autoimune, na qual eu tenho anticorpos relacionados ao TRAB. Esse TRAB, ele vai ser responsável por causar uma proliferação de hormônios, né, por causar uma hipercelularidade na minha glândula, mas ele também é caracterizado por um aumento uma deposição ali retroorbitária que vai causar a oftalmopatia infiltrativa, que é a exoftalmia de Graves, que é um quadro que ele é irreversível, certo? Além disso, por que acontece essa questão da exoftalmia? Porque o TRAB ele consegue se depositar nos fibroblastos dos músculos e aumentar a produção de várias glicoproteínas que vão causar essa exoftalmia. Bom, então aqui eu peguei esse esquema do slide do Dr. André, porque eu achei bem interessante. Então, eu tenho uma doença autoimune com a produção de TRAB, e aí eu vou ter uma estimulação contínua dos meus receptores de TSH. E isso vai aumentar tanto a produção de hormônios, vai aumentar as células foliculares causando o bócio e vai aumentar a vascularização causando o sopro. Lembrando que o hipertireoidismo, ele também vai causar um aumento da proliferação de fibroblastos, e aí isso pode causar a oftalmia, que é a isoftalmia de Graves, ou mixedema pré-tibial.
E aqui só para vocês entenderem, né? Essa oftalmia, ela é o quê? Uma resposta autoimune, porque o músculo, ele também vai ter um receptor ali para o TRAB, e aí isso vai gerar uma estimulação dos fibroblastos, que vai aumentar a produção de matrizes colágenas, etc., juntamente com a proliferação de células adiposas, e aí vai causar isoftalmia. E lembrando que é um quadro irreversível, certo? De doença de Graves, tudo bem até aqui? Certo. E aí a gente passa para o nosso último tópico, que são os nódulos tireoidianos. Os nódulos tireoidianos, eles são patologias mais comuns do que se parece. A maioria de nós mulheres já pode ter chegado no consultório para fazer um exame de rotina, e aí na hora do ultrassom o médico pode falar, olha, você tem um nódulozinho aqui na tireoide, ou então um cisto de tireoide. São patologias, entre aspas, assim, bem comuns. Mas quando a gente pensa em neoplasias malignas, existem alguns sinais que a gente tem que ficar atento. Então, só para a gente saber, né, esses nódulos tireoidianos, eles correspondem a um aumento focal da glândula, eles são mais prevalentes no sexo feminino e eles podem ser malignos, e eles têm várias possibilidades de causas, certo? A gente pode pensar em um bócio adenomatoso, a gente pode pensar numa tireoidite de Hashimoto que causou aquele nódulozinho ali justamente para tentar compensar a glândula. A gente pode ter um adenoma follicular, ou pode ser até mesmo um carcinoma papilífero, que é um tumor maligno. Mas quando é que a gente vai suspeitar de tumores malignos, né? Sempre que são nódulos solitários, que tem esse crescimento acelerado, presentes no sexo masculino e em pacientes muito jovens, que já tiveram, inclusive, um histórico de radiação cervical, nódulos que se chamam frios, ou seja, que são não produtores de hormônio, e principalmente eles estão acompanhados ali de uma linfonodomegalia, que foi a aula da Luana, certo? Então, a gente precisa também lembrar, né, que quando a gente tem um nódulo com essas características malignas, a gente precisa investigar. Então, a gente pode investigar através de ultrassom, vendo como é o comprimento, como é a altura desse nódulo, se ele tem calcificações difusas ou calcificações bem pequenininhas, que são indicativas de malignidade. Eu posso também indicar a PAF em determinados momentos. No exame físico, quais são os achados? É um nódulo que é endurecido, que acompanha uma linfonodomegalia cervical, que cresceu muito rápido, ou como é que está a cintilografia desse paciente? Claro que se for um nódulo frio, ou seja, não produtor hormonal, eu vou suspeitar muito mais de malignidade. Então, são várias etapas de investigação que falam para a gente se esse nódulo é ou não possivelmente maligno. Quando a gente também vai investigar o nódulo tireoidiano da aula do Dr. André, que especificamente era um carcinoma papilífero, era um nódulo maligno. Então, obviamente que a gente tem que buscar nessa lâmina características malignas, certo? De longe, quando a gente olha assim, uma alteração em regiões localizadas, uma lesão nodular 1, é muito mais suspeito de malignidade. Mas uma outra coisa muito importante naquela lâmina que o Dr. André mostrou para a gente era a arquitetura papilar, que são justamente projeções digitais em dedos de luvas, parecem dedinhos mesmo, que forma o epitélio neoplásico. É a partir dessa organização, dessa arquitetura papilar, que a neoplasia ela começa a se organizar. E mais uma vez eu repito aqui para vocês, nódulos malignos raramente são possivelmente o paciente pode ter feito uma PAF, e aqui a gente consegue ver um nódulo tireoidiano, ele tem essa cápsulazinha ao redor, que ele vai ter uma consistência endurecida. Quando a gente palpa, que a gente sente algo duro, a gente tem que lembrar que ao redor daquilo tem uma cápsula fibrosa, é o que dá a consistência endurecida, certo? A gente tinha falado para vocês também sobre a arquitetura papilar. Do mesmo jeito que a gente consegue ver na ultrassom essa arquitetura papilar, que no ultrassom são chamados de brotamentos papilares, essas projeçõezinhas parecendo dedos, quando a gente passa para a lâmina, a gente tem que procurar algo que justifique esse achado. É sempre justificado uma coisa com a outra. E aqui a gente também consegue ver, ó, essa arquitetura papilar, projeção em dedos de luva, como se fossem realmente dedinhos. Aqui o Dr. André ele deixou bem delimitado com essas duas linhazinhas aqui. Outra coisa super importante que eu falei para vocês é que neoplasias malignas raramente são hiperfuncionantes. Então, a glândula ali na área da neoplasia, na área desse nódulo mais endurecido, ela vai ter coloide escasso, porque ela não produz T3 e T4,
Bom, outras coisas super importantes são as características mais agora celulares, certo? Então, quais são as células que eu vou encontrar aqui nessa lesão? Principalmente células que têm núcleos aumentados, ovalados, com a cromatina super clarinha e com alterações que a gente chama de fendas ou pseudoinclusões. E tá justamente aqui, ó, aqui, bem aqui. Isso aqui são as células. Elas estão mais aumentadas, em números aumentados, mas elas são os núcleozinhos Existe também o fenômeno de fenda nuclear. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ó, tá vendo que o núcleo tá como se fosse uma fenda mesmo? É esse formato que ele pode adotar. Além disso, eu falei para vocês que era muito comum a gente ter calcificações em neoplasias, sejam elas benignas ou malignas, mas calcificações que são homogêneas traduzem para mim um processo de benignidade, diferentemente de microcalcificações bem fininhas em algumas regiões do nódulo, que eu posso ver na ultrassom, mas eu também vou ver na histologia. A microcalcificação é traduzida também por esse material aqui, ó, amorfo e acelular. Bom, esse caso era sobre um carcinoma papilífero. Por que papilífero? Lembra sempre da projeção dos dedos de luva. Aquelas alterações nucleares, né, com a proliferação papilar, com as alterações nucleares relacionadas a núcleos aumentados, ovalados, cromatina clara, com as fendas e pseudoinclusões, lembrar dos núcleos de Orphan-One. Eu confesso que eu nunca consegui ver direito, mas enfim, a patologia é assim mesmo. E falando sobre o carcinoma papilífero, né, é uma neoplasia maligna super comum nas tireoides, é a mais comum de todas, tem fatores de risco relacionados à história familiar, exposição à radiação ionizante, certo? Ela pode, inclusive, coexistir com outras doenças tireoidianas, mas é importante lembrar que o nódulo em si do carcinoma papilífero, ele é não produtor de hormônio, ou seja, é um nódulo frio. O diagnóstico é pela PAF, ali através da ultrassom, e o tratamento cirúrgico. Ele tem um excelente prognóstico, mas ele pode metastatizar para linfonodos cervicais, certo? Então, é uma metástase do tipo linfóide. Os aspectos macroscópicos mais significativos dele é que ele é justamente aqui, ó, um nódulo sólido, ou sólido cístico, ele pode conter esse componente cístico, que ele tem pouco coloide na região dele, eu tenho formações papilíferas, papilares, e eu posso ter infiltração em órgãos adjacentes. Até aqui, tudo bem? Posso passar para as questões? Se tiverem alguma dúvida, só falar. E aí, a gente tem aqui a primeira questão, certo? É uma a fotomicrografia desse caso ilustra alterações patológicas observadas na glândula tireoide de uma paciente de 38 anos, com quadro de adinamia, ganho de peso, e edema de membros inferiores e elevação dos níveis de TSH. Então, esse quadro ele é indicativo de qual patologia que a gente viu até agora? A gente viu 3, né? O carcinoma papilífero, a gente viu hipertireoidismo e hipotireoidismo. Esse quadro é mais indicativo de quê? Liguem os áudios. Fato da glândula está infiltrada por lesão e aumentada por colóide presença, pois o colóide é mais espesso que o habitual. Bom, a gente vê que o gabarito é D. Por que é D, né? A gente sabe que é um paciente com hipotireoidismo. Então, a função da glândula tireoidiana, ela não vai estar aumentada. Então, já corta letra C e letra E. Reduzido uma vez que a glândula apresenta necrose extensa? Não, a glândula não tem necrose extensa no processo de hipertireoidismo. Letra D. Reduzida tendo em vista de que a glândula está infiltrada por uma lesão neoplásica? Não, por aqui também a gente não tem lesões neoplásicas, a gente não tem alterações celulares, núcleos diferentes, núcleos de Orphan-One, a gente não tem projeções papilares. Por um acaso aqui a gente tem justamente o quê? Uma hiperproliferação, uma hipercelularidade, mas é justamente por um infiltrado linfocitário,
certo? E aqui eu coloquei algumas dicas para a questão de vocês. Se vocês precisarem rever os pontos histopatológicos, é só voltar no slide 6 a 12 e aqui estão as outras justificativas. Já apareceu o gabarito, mas enfim. É uma paciente de 36 anos do sexo masculino com nodulação endurecida em lobo esquerdo de tireoide há 5 meses, conforme a imagem microscópica abaixo. Então aqui a gente vê uma cápsula fibrosa bem delimitada e é uma paciente com nodulação endurecida. A gente precisa lembrar justamente dos casos que o Dr. André mostrou para a gente. Não é um caso de hipertireoidismo, não é um caso de hipotireoidismo, e eu estou vendo aqui um nódulo objetivamente coberto por uma cápsulazinha fibrosa. Então, eu tenho que pensar no nosso caso de neoplasia maligna. Letra A, alto grau histológico com metástase frequente e letalidade elevada? Falsíssimo. A gente sabe que o carcinoma papilífero é um carcinoma que pode dar invasão em tecidos adjacentes, que não é metástase, porque metástase é a invasão à distância, e a letalidade elevada é super falso. É um câncer que tem um bom prognóstico, é um excelente prognóstico. Letra B. Disseminação metastática predominante por via hematogênica? Nananina, não. A gente sabe que pode metastizar para os linfonodos, ou seja, é uma metástase linfóide. C. A produção de T3 e T4 porque é um nódulo quente? Falso. Lembrando que nódulos malignos, a maioria das vezes, eles são o quê? Hipofuncionantes, eles não são produtores hormonais. D, crescimento acelerado e necrose extensa. Ele pode até ter um crescimento um pouco mais acelerado, mas ele não apresenta necrose. E letra E, redução da produção de coloide e proliferação epitelial papilar. Perfeito. Justamente nessa área do tumor, o tumor ele não produz hormônios e eu tenho a proliferação papilar na arquitetura. Uma paciente de 28 anos de idade com quadro de agitação psicomotora, taquicardia, aumento de temperatura corporal e protusão de globos oculares. Grita pra gente o caso de hipertireoidismo. Aqui grita pra gente que ela realmente tem um quadro de aumento da produção de T3 e T4. E aí a gente vai entender essa imagem aqui abaixo. Primeira coisa que bate o olho, vocês não podem esquecer, é essa faixa aqui, e aqui na frente a gente tem um coloide. Essa faixa a gente tem o quê? Amontoado celular. Então, eu vou começar de baixo para cima, porque o gabarito já é A. Então, aqui, letra E. Adaptação celular devido à perda da função da glândula tireoide? Jamais. Ela está com uma hiperfunção aqui, produzindo vários hormônios. D. Hemorragia recente infiltrado neutrofílico? Falsíssimo. Letra C. Septos fibrosos e vasos congestos? Bom, aqui mora um problema. Os vasos congestos podem até existir, mas eles não estão presentes nessa imagem, e os septos fibrosos, eles são lá no caso do hipotireoidismo. Letra B, aumento do volume do epitélio folicular, ok, perfeito, devido a um infiltrado linfocitário? Nananina, não. Aqui eu tenho o TRAB estimulando os receptores e, consequentemente, isso, porque eles estão sendo muito mais requisitados, eu tenho uma hiperproliferação das células, mas não por um infiltrado linfocitário. E letra A, células foliculares de formato colunar indicando aumento da atividade secretora? Perfeito. Lembra que o TRAB chega no receptor e estimula a produção hormonal, e para a célula conseguir suprir essa produção hormonal, ela acaba se multiplicando. Tá acabando, prometo. Mais uma dica para vocês aqui. Próxima. A imagem no microscópio abaixo refere-se ao aspecto histopatológico da tireoide de uma paciente de 38 anos com diagnóstico de hipertireoidismo e aumento da captação no exame da cintilografia. Perfeito. Então, ela já tem hipertireoidismo e eu preciso olhar essa lâmina e extrair dela o melhor dela. Ao exame macroscópico, a glândula estava difusamente aumentada com consistência amolecida. Quais alterações patológicas podem ser observadas nessa imagem? Então, vamos lá. Letra A. Denso infiltrado inflamatório contendo linfócitos. Opa, será? Acho que não. B. Bandas fibróticas com vasos congestos. C. Hiperplasia de células foliculares e coloide espesso. D. Proliferação epitelial com arquitetura papilar com núcleos claros. E letra E. Necrose importante associada à inflamação granulomatosa. Se alguém quiser colocar no chat qual é a resposta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Letra C. Bom, então a C fala que ela tem uma hiperplasia de células foliculares e coloide espesso, que é bem traduzido. Eu tenho coloide espesso porque eu estou mais funcionante, e eu tenho hiperplasia de células foliculares porque o receptor está tão hiperestimulado que as células vão se multiplicar. Eu não tenho infiltrado inflamatório contendo linfócitos, isso é característico de hipotireoidismo, especialmente tireoidite de Hashimoto. Bandas fibróticas também tireoidite de Hashimoto, vasos congestos podem estar aqui.
A letra D, proliferação epitelial com arquitetura papilar e núcleos claros, que são os núcleos de órfão N, não são características do hipertireoidismo. E a necrose importante associada à inflamação granulomatosa também não é característica desses achados histológicos daqui. Mais dicas para vocês quando forem rever os slides. Opa, já apareceu o gabarito, mas enfim. Uma paciente de 48 anos de idade, de sexo feminino, com nódulo sólido cístico em lobo esquerdo da tireoide, ou seja, é uma paciente que ela tem um nódulo localizado. Então, opa, já chama atenção para mim sobre uma possível malignidade. Foi submetido a uma hemitirectomia para exame histopatológico da lesão, conforme apresentada a imagem a seguir. Qual alternativa melhor descreve as características dos núcleos dessa neoplasia? Ele já disse para a gente que é uma neoplasia, então eu tenho que recapitular a aula do Dr. André e pensar aqui nos achados relacionados a essa lâmina. É uma lâmina neoplásica. Então, letra A. Mostra um acentuado pleomorfismo e nucleolos evidentes? Não, os nucleolos não estão evidentes. Certo? Lembra sempre do citoplasma claro. São aumentados ovalados de cromatina clara e com fendas? Esse aqui é justamente os achados característicos que eu falei para vocês dos núcleos de órfão N. Há um excesso de impregnação em hematoxicilina nessas estruturas? Não, não tem excesso de corante algum. São pouco atípicos e estão associados a tumores benignos? Não. Elas são núcleos e células atípicas e estão relacionados ao carcinoma papilífero, que é uma neoplasia maligna. Letra E, fazem parte de estruturas papilares onde há aumento da produção de colóide. Se eu tenho aumento da produção de colóide, mais dicas para vocês. E a última aqui, que ficou com o gabarito já, mas enfim. Uma paciente de 51 anos de idade, sexo feminino, em uso de levotiroxina há 10 anos. Então, a questão já disse para mim que ela tem um hipotireoidismo. Apresenta pesquisa positiva para anticorpos anti-tireoperoxidase, que é o anti-TPO. Qual alteração mostrada na imagem microscópica acima e qual processo patológico ela caracteriza? Vou começar de baixo para cima. É uma metaplasia oxifílica e inflamação aguda? Bom, a inflamação do tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo, é uma inflamação crônica. E essa metaplasia oxifílica ela é encontrada justamente no carcinoma papilífero. D. Folículos tireoidianos dilatados e hiperplasia? Falso. Isso é característica de hipertireoidismo. E letra C. Nódulos da órfã N e neoplasia maligna? Não, essa não é uma lâmina do carcinoma papilífero. B. Septos espessos de colágeno e reparo por fibrose? Opa! A gente sabe que isso pode acontecer, mas isso não é evidente nessa parte da lâmina. Lembra sempre que a fibrose e o colágeno, eles são materiais